Alho poró pode ser cultivado de várias maneiras, e você tem uma janela de tempo relativamente curta para um vegetal que produz durante um longo período. Agora é início de abril aqui, isso no hemisfério norte. Você poderia semear. Eu não semearia antes disso. Você pode semear alho poró mais cedo, mas se semear cedo demais, há o risco de eles acharem que já passaram pelo inverno, se estiver frio no início da primavera, e aí correm mais risco de espigar ou florescer no final do verão. Então, ao longo dos anos, descobri que o mais seguro é fazer a semeadura em abril, e é assim que se faz a semeadura. Você pode semear em sulcos do lado de fora, era assim que eu costumava fazer. Então eu só faço uma linha no solo, coloco as sementes de forma bem densa e cerca de 2 meses depois você tem mudas que pode retirar para transplantar. O espaçamento dos alhos porós permite plantá-los próximos se for 1 a 1, porém não é ideal semeá-los direto no solo, pois exigiria muito espaço. O estágio inicial de crescimento demora bastante, eles não crescem rápido, então minha maneira favorita de fazer isso é em bandejas de mudas. E então deixamos eles crescendo aqui na estufa, prontos para serem transplantados a qualquer momento, desde o final da primavera até mesmo o meio do verão para os mais tardios. Existem basicamente 2 categorias, então leia as letras miúdas no pacote de sementes para saber qual está cultivando. A que estou recomendando aqui é a gelante, que é uma de ciclo médio precoce. E há um motivo para isso. Vou fazer isso enquanto falo. Então, o motivo tem a ver com uma nova praga que temos aqui chamada Allium Leaf Miner, e não é uma praga agradável. É uma mosca que põe ovos, que viram uma espécie de larva. Para mim parecem larvas mesmo, e elas comem o interior do alho poró. A mosca pode estar colocando ovos nos alhos porós, principalmente no final do verão, início do outono, e você começa a ver os danos. A partir de meados de outubro, e no ano passado eu achei que estava tudo bem. E eu até fiz uma postagem no Instagram dizendo que os minadores de folhas e as larvas não estavam aqui. E então, apenas 2 semanas depois disso, de repente todas começaram a apodrecer e mostrar o quanto tinham sido comidas. Então, se você plantar assim, pode conseguir uma boa colheita antes que o minador de folhas cause mais danos, que é do final de outubro até novembro e dezembro. A outra maneira de contornar isso é semear uma variedade tardia, então Bandit é uma que eu recomendo especialmente. Você pode semear um pouco mais tarde, no final de abril, mas não recomendo após 10 de maio. Neste clima ainda é necessária uma estação longa, não tem como evitar. Então, os alhos porós tardios crescem, mas eles simplesmente crescem mais devagar. Então, eles crescem devagar durante o primeiro ano, porque vão passar o inverno. Aí, um alho poró tardio pode estar pronto para a colheita na segunda primavera, mais de 1 ano depois de você tê-lo semeado, ou cerca de 1 ano. Porque o período de floração deles, que é o ponto final para colher e comer os alhos porós, é em maio, mais ou menos a partir do dia 10 de maio, ou até antes disso. Às vezes surge um caule de flor no alho poró, o que não é bom para comer. Jovem ainda está bom, mas logo fica lenhoso. Então, com esses parâmetros em mente, vou mostrar um pouco de como eu realmente cultivo eles. Estou usando este pequeno dispositivo feito para caber nas minhas bandejas de módulos. Então, as bandejas de módulos que estou usando são da linha pequena CD, aquelas que projetei especificamente pequenas, e elas são para a primeira fase do crescimento. Por que se preocupar em fazer isso? O que vamos fazer é colocá-las em um vaso de 7 centímetros, que são esses aqui. Você também tem um vaso de 9 centímetros, então, sabe, você tem opções. Sempre escolho o menor recipiente possível para cada estágio, pois ocupa menos espaço. Se você plantar todos os alhos porós nesses vasos, precisará de bastante espaço por cerca de 6 semanas, que é o tempo de crescimento deles. Nas pequenas células das minhas bandejas de módulos, eles levam 10 dias para germinar, sabe? Eles não fazem nada nesses primeiros 10 dias, então eu fiz buracos bem fundos. Então estou pronto para as sementes e vou colocá-las. 4 sementes em cada célula, mais ou menos. Se você tiver 3, bem, isso também pode funcionar. Se tiver uma, pode dar certo. Mas sempre há a questão de quantas sementes germinam, então eu simplesmente conto 1, 2, 3, 4. Agora eu semeei cada célula com mais ou menos 4 sementes. Obviamente algumas podem ter 5. Nem todas germinam.
Então, quando voltarmos a isso daqui a 4 ou 5 semanas, vamos ver. Eu espero que algo parecido com isso aqui apareça. Isso aqui é cebolinha, é basicamente o que eu quero, mas aqui tem mais porque são várias. Você pode ter até 8 em uma célula, mas a ideia é a mesma. O que isso significa é que, nesse espaço para propagação, você pode começar potencialmente com 405.060 alhos porós, são 15 células. Se todas tivessem 4, seriam 60. Não vai ser tudo isso. Eu ficaria feliz com 50. Mas essa é a quantidade de alhos porós que você consome no inverno, sabe? É uma forma eficiente de espaço e composto para criar mudas. Agora só falta a rega padrão nesta fase. Quando você for regar essas mudas, não encharque agora porque corre o risco de as sementes boiarem. Passo suavemente o regador 3 ou 4 vezes e depois mantenho em um local razoavelmente quente. Estamos no início de abril e este ano está quente, mas em outros nem sempre. Você pode germinar essas sementes dentro de casa, em qualquer lugar quente, sem precisar de luz. Quando notar o primeiro sinal de verde, leve-as para fora, de preferência durante o dia, para uma estufa fria ou túnel plástico se estiver no jardim. E vai levar entre 4 e 6 semanas antes de realmente transplantarmos as mudas. Então vamos encher um desses recipientes com composto e colocá-las dentro. O substrato que você pode usar para esse tipo de semeadura não precisa ser específico para sementes, e eu uso o mesmo substrato para tudo o que eu planto. Exceto por algumas coisas muito delicadas, como manjericão em bandejas de sementes ou alface, às vezes qualquer coisa em bandejas de módulos como esta, eu uso o meu substrato padrão, que é quase 100% composto. Tem um pouco de alga marinha ali, um pouco de pó de rocha, manjericão e só isso. Não tem solo, não tem vermiculita, não tem perlita, não tem fibra de coco, nem tufa. Se você preferir, é isso. É composto de minhoca caseiro e um pouco comprado, misturado com resíduos verdes. Peneira em 2, 3 ou 4 milímetros. Então aqui temos alguns alhos porós bem cultivados, na verdade um pouco variados, mas vou colocar todos aqui. Vou-te mostrar com um que está mais ou menos. Nesse estágio você faz isso, então nesse estágio você pode transplantar os alhos porós. Vários juntos, tem 3 ou 4 ali, o crescimento está um pouco variado. Às vezes eu olho para um tufo com vários assim, e tem um que é visivelmente menor, mais fraco, e eu fico bastante tentado a tirar ele, na verdade. E aí você fica com 3 que estão mais ou menos bons e fortes. Então eu estou usando o método clássico de transplante, fazendo um buraco no composto com o dedo, e não faço isso muito bem. Olha, o composto ficou seco demais. Então, estamos em 12 de maio aqui e tivemos uma longa sequência de dias ensolarados e o composto secou. Era o que eu imaginava, então lá vai ele. E é mais para mostrar que o alho poró tem muitos estágios de crescimento e é muito flexível quanto ao estágio em que você pode fazer isso. Não quero deixar essas mudas muito tempo na bandeja, pois vão crescer demais para o composto disponível. Embora você possa ver que ainda há potencial para as raízes se desenvolverem ali, essa é a beleza do alho poró. É bastante flexível nessa fase, mas leva muito tempo para crescer. E se você pegar mais ou menos nesse estágio para transplantar, agora isso pode levar pelo menos um mês, então pode ir até meados de junho, até o final de junho, neste vasinho, e as mudas de alho poró vão crescer mais. Você pode plantá-los em qualquer estágio, quando houver solo disponível. Então suas batatas precoces terminam, ou suas cenouras ou alfaces precoces, seja o que for, e você pode ter essas mudas prontas para plantar. Não espere muito tempo depois que o solo estiver livre, mas você pode mantê-las crescendo e até mesmo pode colocá-las em um vaso maior. Evite fazer isso porque dá trabalho e ocupa espaço, mas você pode pôr um pouco de composto ali. Coloque-a para fora por 5 ou 6 semanas, se preciso, e ela crescerá e se tornará uma planta maior novamente.
A última época para plantar alho poró e garantir boa colheita é por volta de meados de julho. Então você tem essas opções. Então, isso é o plantio dos alhos porós e você pode ver o tamanho bom que eles atingiram. A semeadura múltipla simples em que semeamos 4 ou 5 sementes e nem todas acabam virando 4 ou 5. Algumas têm 3, outras têm 2, tem até uma aqui com uma e uma pequenininha, mas a média é 3, eu diria. E olha só, já são plantas bonitas. Estou usando uma pá de mão para cavar. Qual profundidade devo fazer? Vou fazer cerca de 5 centímetros abaixo do nível da superfície, como você pode ver aqui. Isso foi após as batatas. Alho poró depois delas é uma clássica sucessão. Dá para plantar bastante, mas o solo está seco porque as batatas absorveram toda a umidade. Então isso envolveu bastante rega antes mesmo de plantar e mais rega depois. Então essa é uma característica de cultivar alho poró. Você está plantando no verão, quando pode estar seco, então precisa ter acesso à água, e é por isso que o alho poró realmente cresce melhor. Nativamente, por exemplo, no oeste da Europa, onde há mais umidade do Atlântico ou do noroeste Pacífico, mas em clima quente e seco, é complicado porque eles crescem mais na segunda metade do ano, do meio do verão em diante, e conseguimos trazê-los até aqui em vasos porque é fácil de regar. Tem uma bandeja ali com 60 vasos vezes 3 ou 4, digamos, são 200 alhos porós em um espaço pequeno. Então é uma maneira muito eficiente de aplicar água em muitas mudas jovens. E aí no vaso, esse é o composto caseiro isso é realmente bom. Se você tem um torrão de raízes assim, está ótimo e a gente não desfaz ele. Acho que isso vem das plantas ornamentais, que têm raízes lenhosas, mas essas aqui não têm. Dá para colocar direto no buraco e empurrar a terra ao redor, sempre aperto bem firme. Vamos regar 2 vezes por semana nas próximas 2 semanas e depois avaliar o clima. Alho poró precisa de água. Também vamos colocar uma cobertura sobre eles no começo de setembro. Acho que é o minerador de folhas de novo e voltaremos para ver a colheita ou o crescimento deles em outubro. Aqui temos o momento do resultado. Esta variedade gelante está quase no auge agora, mas na verdade ela vai crescer bastante. Como pode ver, este é multi-assinante. Às vezes há um único. Aqui temos 3 que eu vou colher, mais 3 ali, a média é 3, entre 2 e 4 no total. E agora para colher. Quero mostrar o que você pode fazer, dependendo de quão fundo, obviamente, você os coloca. Estou empurrando minha pá até ouvir aquele som de amassado. E isso indica que a pá está cortando as raízes e o restante das raízes pode ser puxado assim. E essa ainda está um pouco presa, bem forte. Estou tentando não mexer muito no solo, mas na verdade é bem difícil. Uma torção também pode funcionar, porque os alhos porós têm uma incrível quantidade de lindas raízes brancas. Bem, esse era o quarto dos 4. Muitas vezes tem um pequenininho assim. E eu também estou com minha faca aqui, então vou apenas cortá-los ao nível da raiz. Na base, esse aqui eu acabei cortando um pouco. E depois, isso facilita descascá-los, e quando você termina de descascar, percebe que tem algo lindo para comer ali. Quero dizer, olha só, dá para ver que a parte branca não é muito longa, e isso é por causa da maneira como eu os cultivei. Sou totalmente satisfeito com isso. Algumas pessoas querem mais parte branca do que isso, e se for o seu caso, é só plantar mais fundo. E isso significa que dá mais trabalho para tirá-las, porque você vai ter que cavar um pouco para retirá-las também. Acho que isso não faz sentido, especialmente com a ideia de não cavar. E embora a parte branca aqui seja só desse tamanho, e isso aqui já esteja ficando verde, você pode ver que é um verde bem claro, na verdade está bem doce. Percebo que todos que comem aqui ficam satisfeitos com os alhos porós disponíveis. Depois é só decidir quanto da folha cortar.
O que a gente não tem muito no momento, graças a Deus, é ferrugem. Eu tenho um pouco em outra parte do jardim, onde temos bem mais ferrugem. Em particular, na verdade, eu percebi que há muita ferrugem nos alhos porós. Estou cultivando no experimento de 2 canteiros. No canteiro cavado, aquele que eu cavo todo ano, os alhos porós têm muito mais ferrugem do que no canteiro sem cavar. Então eu acho que o método sem cavar está ajudando a manter as plantas mais saudáveis. Essa é a ferrugem aqui que você pode ver, essas manchas alaranjadas, e em alguns anos ela é muito pior do que em outros. Ano passado teve mais ferrugem porque choveu mais. Em anos secos, a menos que você cave o solo, o problema é menor. Regamos essas plantas, o que ajuda. Regar não é igual à chuva, não deixa as folhas molhadas por muito tempo. Uma boa regada com a mangueira por cerca de 2 minutos basta. Na verdade, para um canteiro desse tamanho, que tem 2 metros de comprimento, e mais ou menos uma vez por semana, se o tempo estiver realmente seco no verão. Eu não rego elas há 6 semanas porque tivemos chuva em setembro. Outra coisa em que pensei foi no minerador de folhas de allium. E eu não estou vendo nenhum, então estou feliz por isso, mas eu queria te mostrar. Mas se estivesse aqui, você veria pequenas larvas comendo aqui dentro e apodrecendo a bainha, e talvez alguns pequenos pupas marrons no fundo. Se você vir isso em outubro, entrando em novembro, é um sinal de que você precisa colher seus alhos porós em breve, porque eles podem destruir rapidamente lindos alhos porós. Isso aconteceu aqui no ano passado, entre mais ou menos 20 de outubro e 20 de novembro, eles passaram de uma colheita linda para virar uma papa. E é de partir o coração, porque você dedicou todo esse tempo e esforço para fazer isso, mas estou muito satisfeito com isso. Dá uma olhada nas possibilidades que eu mostrei aqui para você. Tente cultivar alho poró. Na verdade, é mais fácil do que às vezes dizem. Você não precisa fazer toda essa amontoação de terra e essas coisas. E esse é o segundo plantio, lembre-se. Então já tivemos 13 quilos de batatas aqui e provavelmente 8 quilos de alho poró depois. Então é um ótimo rendimento por esse espaço. Você também pode cultivar alho poró em vasos, como você vê aqui. Enchi isso aqui com composto de minhoca e um pouco de lasca de madeira para deixar o solo mais arejado. E eu não adubei esses aqui e já colhi alguns. Então, na verdade, já tivemos bastante alho poró desse vaso, mesmo sem muito composto. Mas agora é 24 de agosto e esses alhos porós não estão com a mesma aparência de antes. Estou com um pressentimento ruim. Acho que a mosca minadora atacou ali, então vou arrancar alguns para dar uma olhada. E outra coisa sobre cultivá-los em vasos, percebi que apareceu muito mais ferrugem nas folhas, que são essas manchas alaranjadas, como você pode ver aqui. Elas têm ficado bem amareladas e eu venho limpando conforme vou cuidando delas. O que será que encontraremos? Ah, isso é interessante. Eu tinha certeza de que haveria mineração de folhas, mas nesse aí não tem. Uau, essa é uma colheita bem boa, embora as folhas externas pareçam um pouco desgastadas. Ah não, aí está, certo, ok? Então, na verdade tem... Eu não tenho muita certeza. Acho que é a pupa de uma larva que já causou bastante dano. Quero dizer, só olha isso. Isso é interessante. Então, lado a lado, tínhamos uma bem danificada e uma não danificada, mas essa aqui já era. Não estou esperando encontrar nada de bom aqui. Porque, olha isso, isso é clássico. O que eles fazem é comer e comer, e aí apodrece ao redor de onde comeram, e no final você não fica com nada. Sim, pode até ter uma fatiazinha minúscula no meio que ainda dá para comer, mas na verdade, nos últimos 10 dias, desde meados de outubro, tivemos que jogar fora tantos alhos porós, que você sabe, pouco antes disso estavam bons. Então, em relação ao crescimento das folhas, eles começam a parecer não tão saudáveis. E provavelmente esse aqui é um que está assim. Mas vou encerrar por aqui. Não quero te deixar mais deprimido, Mint.